7h12, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Como você sabe, toda quinta-feira tem um quadro check-up no rádio com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama. É um prazer estar aqui de volta. Dr. Wander, essa semana eu recebi no meu WhatsApp esses textos que as pessoas mandam, né, para todo mundo, né? E eu disse, eu vou perguntar ao Dr. Wander se isso é verdade. O texto dizia o seguinte: foi escrito por um suposto cardiologista, né, e socorrista resgatista. E ele colocava o seguinte: um aviso muito importante para aqueles que acordam à noite para ir ao banheiro. Deve-se ter cuidado, né, com a lei de 1 minuto e meio, que é cientificamente comprovada ao acordar de repente para fazer as suas necessidades fisiológicas normalmente. Você ouve dizer que alguém estava bem de saúde e morreu de repente durante a noite sem motivo. O motivo mais provável é que quando essa pessoa acordou para ir ao banheiro, ela levantou-se da cama com muita pressa. Nesse momento, o cérebro precisa de fluxo sanguíneo maior por ter repousado, causando um estado de desmaio. Aí o acidente vascular cerebral acontece. Neste caso, recomenda-se aprender a lei do 1 minuto e meio, que pode salvar a sua vida. Quando você acordar para ir ao banheiro, você deve primeiro ficar deitado por 30 segundos após acordar e depois sentar-se na cama por mais 30 segundos. Abaixar as pernas calmamente e sentar-se na extremidade da cama por mais 30 segundos. Só depois levantar-se para ir ao banheiro. Com estas etapas, as chances são gigantescas para sobreviver a um AVC súbito, independentemente da idade. E até pede para que as pessoas compartilhem. Só vou compartilhar se o Dr. Wander disser que realmente é verdade essa história ou é fake news. E aí, a lei do 1 minuto e meio realmente procede? Vamos lá. Primeiro, quando a pessoa pede para compartilhar essa história, pode estar fazendo um grande bem ou um grande mal, né, Marcos? A gente tem que de fato ter alguma segurança de que as informações que são contidas nessas mensagens que pedem para as pessoas compartilhar, a gente pede-se cautela para que as coisas sejam verdade ou não, né? Marcos, tem um negócio que eu acho que é de filosofia, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu me lembro que eu estudei isso, mas tem um termo que se chama sofisma. Sofisma é quando você tem algumas premissas que são verdadeiras e você chega numa conclusão falsa, né? Você diz uma coisa, não, mas se isso acontece, então, por consequência, uma determinada outra coisa. Só que esse final, ele é falso. Mais ou menos, sofisma é mais ou menos isso. Você tem premissas verdadeiras que levam a uma conclusão errônea. Nesse caso aqui, é o contrário. Eu não sei se existe um termo filosófico para isso, mas a gente tem aqui premissas falsas, mas que chegam numa conclusão que é verdadeira, né? O texto todo, ele fala que se você acordar à noite, se levantar depressa, você pode ter um AVC súbito. Isso não é comprovado cientificamente, Marcos. Entretanto, a tal da lei do 1 minuto e meio, ela eu nunca tinha, você até me perguntou antes da gente entrar no ar, né, se esse termo existia. Eu digo, pelo menos para mim, até onde me chega, eu não conhecia esse termo entre a comunidade médica. A gente não fala disso uns com os outros, dos colegas médicos. Mas alguém que colocou esse nome aí, ela de fato, essa parte da lei do 1 minuto e meio, orientando as pessoas de madrugada, principalmente os mais idosos, quando forem se levantar, a fazerem essa medida comportamental, isso de fato é verdade. A premissa não é verdadeira. Eu desconheço informações científicas que comprovem que levantar-se de súbito induz o paciente a ter o AVC. Mas o paciente que levanta-se de súbito à noite, ele também está correndo um outro risco. Um risco que de fato é tão... eu não vou dizer que é tão sério quanto, mas pode trazer alguns prejuízos muito indesejáveis para o paciente. O risco que o paciente corre ao levantar-se à noite de súbito é o de desmaiar, até o ponto em que a mensagem falava que o fluxo sanguíneo deixava de ir para o cérebro e causava o desmaio. Ele estava correto. Ele só não foi correto no final, quando ele disse, eu estou com a mesma mensagem aqui, vou ler. Ele diz assim: a pessoa acordou para ir ao banheiro, levantou-se da cama com pressa. Nesse momento, o cérebro precisa de um fluxo sanguíneo maior, causando um estado de desmaio, aí o acidente vascular acontece.
acontece. Na verdade, não, até onde eu saiba, até onde me chega, não há acidente vascular cerebral que ocorra necessariamente nessas condições e de um modo tão súbito. Mas o que pode acontecer de fato e que não é tão raro assim, de vez em quando a gente se depara com essas situações, é de realmente o paciente mudar da posição deitada para a posição em pé de uma forma muito rápida. Isso faz com que a hemodinâmica do nosso corpo, o equilíbrio de líquidos do nosso corpo, ele não se comporte da maneira desejada, porque, na verdade, o que nós temos é o corpo tentando regular adequadamente as pressões o tempo todo para que elas se equilibrem nos diversos órgãos do nosso corpo, Marcos. Quando você está deitado, existe uma certa facilidade, entre aspas, do coração bombear sangue para a cabeça do mesmo jeito que bombeia para os pés, uma vez que todos estão no mesmo nível. Já quando você passa para a posição em pé, existe uma certa desnível aí que vai acontecer e a tendência natural é de que o sangue ele obedecendo à lei da gravidade, a tendência natural era de que o sangue ele permanecesse mais nas partes inferiores, para que o sangue ele possa se manter no mesmo fluxo, na mesma velocidade, na mesma quantidade no cérebro que está localizado acima do coração. É preciso que haja uma certa regulação do que a gente chama de tônus vascular, que é a força muscular das artérias, e essa regulação é quem vai permitir que o fluxo sanguíneo para o cérebro ele continue mantido do mesmo jeito que o paciente estava deitado. Porém, levam-se alguns segundos para que isso aconteça. E aí, essa lei do 1 minuto e meio ajuda para isso. Quando você está na posição deitada, mais uma vez, você está numa posição em que a cabeça e os pés elas estão no mesmo nível, em horizontal, elas estão no mesmo nível. Então, isso facilita a dinâmica dos fluidos. O líquido, ele tanto pode ir para a cabeça como pode ir para os pés. Quando você fica em pé, a tendência da gravidade é que o líquido venha para os pés e não para a cabeça. E é preciso de algum tempo, de uma pequena quantidade de tempo, de alguns segundos, para que o corpo se reorganize a essa nova situação. Quando você faz isso de uma maneira pausada, você passa por etapas, está deitado, e de repente você se senta, aguarda 30 segundos, depois se levanta, aguarda mais 30 segundos para poder seguir o seu caminho natural, as suas intenções. Isso faz com que você dê tempo ao corpo dele se reorganizar e se readaptar a essa nova posição e, consequentemente, evita, de fato, que você não tenha fluxo insuficiente de sangue no cérebro e evita que você tenha um desmaio. Isso é ainda mais verdade para os pacientes idosos. Porque o paciente idoso ele vai perdendo naturalmente essa capacidade, essa habilidade de regulação do tônus das artérias. Então, para os pacientes idosos, essa lei vale como lei mesmo. Ela é uma recomendação que tem muito valor. Apenas ela não está ali como uma forma de prevenir AVC. Cientificamente eu desconheço que o AVC ele aconteça por essa razão, mas você pode prevenir traumatismos que poderiam ocorrer em função de síncope, que é o desmaio. Então, se a pessoa, principalmente o idoso, levanta muito rápido à noite e o fluxo sanguíneo ele diminui para o cérebro, o paciente pode de fato vir a desmaiar e aí nesse desmaio bate a cabeça, faz um traumatismo craniano e pode ter consequências graves. Apenas não é uma prevenção de AVC, mas prevenção de quedas e desmaios, sim. Então essa lei, é lei entre aspas, né? Mas a precaução do 1 minuto e meio de você deitar, sentar 30 segundos, elevar 30 segundos, para poder sair, ela é válida e é justa, sim. Ok, bacana. Então eu posso compartilhar tranquilamente. Com a ressalva de que não é o AVC. Você está prevenindo desmaios e traumatismo craniano. Mas de fato a lei ela ajuda para as pessoas. Dr. Wander, tenho 38 anos de idade, não só à noite, mas sempre que levanto rápido, fico tonta. Às vezes, só em virar a cabeça do lado para o outro, o mundo já gira. O que pode ser? Pronto, muito bem. Essa é um dos diagnósticos diferenciais para a tontura. Os pacientes que levantam muito rápido e sentem tontura, eles podem ter essa queda de fluxo sanguíneo para o cérebro
mas não é comum que esses pacientes, nessas condições, apresentem tontura ao mover a cabeça lateralmente, de um lado para o outro. Se fosse apenas o relato de você ter tonturas ao levantar-se, está na posição deitada e depois passa para a posição em pé, a gente poderia estar diante de um quadro muito semelhante a esse que a gente acabou de descrever agora. Quando o paciente faz essa queda de fluxo, né, geralmente está associado ao que a gente chama de hipotensão postural, por conta desses mesmos mecanismos, é uma falha do corpo de manter o tônus dos vasos acima do coração, e isso poderia ser a causa da sua tontura. Mas aí, minha amiga, né, eu acho que é uma ouvinte, não é isso? É uma mulher. A nossa amiga aí, ela relata que tem tontura também ao mover a cabeça no mesmo plano, de um lado para o outro, lateralmente. E isso não é um fenômeno que a gente suponha que aconteça rotineiramente nos pacientes com hipotensão postural. Isso aumenta as possibilidades de que ela esteja diante de um quadro de doença do labirinto. O labirinto é um pequeno órgão que fica dentro do ouvido e que é responsável, junto com outros órgãos do nosso corpo, como o cerebelo e os próprios olhos, por interpretar a nossa posição e dar ao cérebro um real estado da nossa posição do nosso corpo. Quando o labirinto ele está sofrendo por alguma doença, ele informa erroneamente para o cérebro que a nossa cabeça, o nosso corpo está numa posição, enquanto os olhos e o cerebelo entendem outra posição. Isso faz com que você tenha essa sensação de tontura e de que o mundo está girando. Essas doenças do labirinto são popularmente chamadas de labirintite, mas nem todas se tratam de inflamações, né? A labirintite, de fato, é uma inflamação do labirinto. É bem mais provável e é bem mais frequente o aparecimento de outra doença que a gente abrevia e chama de VPPB, que é vertigem posicional paroxística benigna. Mas é o que popularmente as pessoas conhecem como labirintite. Muito provavelmente, pela descrição das queixas aí, acredito eu que se trata de uma VPPB, mas é preciso investigar. Existem outras causas também de tonturas. E isso se trata com cardiologista? Não, normalmente o médico, pelas características que ela está descrevendo aí, eu indicaria que ela procurasse um médico otorrinolaringologista, porque é o médico que normalmente cuida da parte do ouvido e poderia inicialmente fazer essa investigação e diagnóstico adequados. A pergunta agora vem do Silvio. Silvio pergunta o seguinte: Dr. Wander, estou com dor muito forte, minhas costas, já fiz um monte de exame, nunca deu nada, até um cateterismo já fiz e amanhece o dia cansado, tenho problemas de ansiedade muito grande. Essa dor nas costas pode ser ansiedade? Pode sim, pode ser ansiedade, Silvio. A gente não tem virtualmente nenhum órgão do nosso corpo que esteja imune aos efeitos da ansiedade. Semana passada eu estava aqui, eu me lembro até que acho que era Rangel, o vereador Rangel, que riu que só quando eu disse que tem algumas pessoas que quando tem ansiedade, elas ficam de piriri, né? Que era um termo bem antigo dos tempos dos nossos pais e avós. O piriri é a famosa diarreia ou é o afrouxamento do intestino quando a pessoa está mais ansiosa. Isso acontece com algumas pessoas. Tem algumas pessoas que sentem, né, sintomas relativos ao trato digestivo, outras sentem sintomas relativos ao coração, outras pessoas têm manifestações de dor no corpo que são relacionadas à ansiedade e à depressão. Então, virtualmente não há nenhum órgão no nosso corpo que esteja imune aos efeitos da ansiedade. O que eu recomendaria como bom senso era que ele prosseguisse essa investigação, como ele já sabe que tem ansiedade, procurasse um tratamento adequado para isso, para ver se consegue melhorar dessas dores, e se também não conseguir melhorar da ansiedade, que no momento é a única coisa que tem, né, uma vez que ele parece que já fez uma investigação extensa, até chegou ao ponto de verificar com cateterismo e não descobriu nada até o momento, então eu recomendaria que ele procurasse um tratamento adequado para o que ele tem, que é a ansiedade, e um psicólogo, um psiquiatra, por exemplo, poderiam ajudar, e aí ver se melhora as dores. Se não melhorar as dores, voltar a investigar de novo essas dores para saber se existe alguma doença orgânica. Nossa ouvinte Ana pergunta: doutor, eu usava o remédio atenolol
há um bom tempo, e aí a minha pressão começou a descontrolar. Fui para o médico, ele trocou o medicamento para losartana. Só que a pressão continuou subindo e descendo. Isso faz mais ou menos um ano. Comecei a fazer dieta, emagreci 10 quilos e aí resolvi voltar a usar o atenolol, já que o losartana estava subindo bastante a pressão e de repente ela cai. Daí a pressão começou só a cair com picos de 11 por 5, 10 por 5, chegando ontem à noite a dar 9 por 5. E aí? Olha só, minha amiga. O atenolol, apesar de ainda ser muito utilizado, ele nas diretrizes mais atuais, ele não é mais recomendado como medicação antipertensiva de primeira escolha. Ele é um medicamento excelente, tem muita gente que tem um apego enorme ao atenolol, porque nota os efeitos dele mesmo, mas de longo prazo não é uma medicação, pelo menos segundo a luz dos conhecimentos atuais, não é uma medicação que tenha efeitos benéficos e protetores como outras medicações têm. Então, à luz do que nós sabemos atualmente, o atenolol não é mais recomendado como droga de primeira escolha e nem como droga única, como medicamento único para o tratamento da hipertensão arterial. Esse é um processo lento, na verdade esse direcionamento ele já vem desde da sétima, se eu não me engano, diretriz brasileira de hipertensão arterial, que já tem mais de um ano aí que está publicada, mas obviamente a gente não faz isso, não convoca todos os nossos pacientes para fazer essa troca de imediato. Entretanto, uma vez que já tenha sido trocado do atenolol para a losartana e não funcionou adequadamente pelo que ela descreveu, isso pode acontecer, isso é uma questão de resposta do paciente ao medicamento, de interação do paciente com o medicamento. Você pode ter momentos em que o paciente toma o medicamento e não se dá, como a gente chama, com o remédio. A recomendação seria de que ela procurasse de volta o seu cardiologista para tentar trocar por uma outra medicação, que não a losartana, mas também que não o atenolol, uma vez que o atenolol hoje em dia não é mais recomendado. Para as pessoas que tomam atenolol, eu digo a elas que não entrem em pânico, né? Porque pode ser que as pessoas comecem a ficar preocupadas por conta disso, mas a tendência hoje é de, se você trocar o atenolol, a gente tentar não voltar apenas e exclusivamente como medicação antihipertensiva. Agora, o atenolol tem outras funções. Por exemplo, é uma medicação que trata arritmias cardíacas. Ele ajuda a controlar palpitações, alguns tipos de arritmia ele é apropriado, quadros de angina do peito, isquemia miocárdica, ele também pode ser utilizado. Então, é uma medicação que tem outros usos. E eles podem ser aproveitados nessas situações, mas exclusivamente como antihipertensivo, ela não é a droga que a gente pensa de início. É a primeira medicação que eu vou pensar, porque tem outras drogas melhores, outros medicamentos melhores para isso no momento. Bom dia, eu queria saber do doutor se eu sinto cãibra do lado esquerdo, no braço, do peito assim, se é exato ou se não é. E aí, doutor? Ela perguntou se é o quê? Ela sente câimbras. Não, sei. Se talvez, ela falou um termo aqui exato, mas talvez se é correto, se não é. Tudo bem, entendi. Minha amiga, essa dor do tipo cãibra, como você descreve, ela não sugere muito, não sei se você perguntou se é do coração ou não, né? Ela não sugere muito a princípio que seja do coração. Entretanto, a gente precisaria avaliar outras questões. Se você tem pressão alta, diabetes, se você fuma, qual a sua idade, qual é o seu peso, avaliar o coração, fazer pelo menos um eletrocardiograma para poder investigar. E aí, se for necessário, outros exames, como teste ergométrico ou ecocardiograma, para investigar melhor essa cãibra que você sente no peito e no braço, para saber se de fato era do coração ou não. À primeira vista, apenas com essa informação de uma dor do tipo cãibra, não parece ser, mas não dá para a gente definir com certeza, dizer para você, fique tranquila, que não é do coração, porque existem outros fatores envolvidos. Tem uma pergunta aqui que ficou da semana passada, meu amigo Josailton já cobrou, faça hoje, vai fazer. Vou colocar agora, Josailton. Bom dia, Márcio e doutor Wanda. Uma pergunta para o doutor Wanda. Eu faço uso do remédio para ansiedade chamado cloridrato de paroxetina. Existe algum risco nesse remédio, tomando durante muito tempo? Tem algum efeito colateral? Eu sinto, às vezes, quando eu paro ele acaba, eu demoro uns 4 dias a comprar novamente, eu sinto muita tontura,
muita dor de cabeça, isso é normal? E aí, vamos responder Bom do dia, José Hilton. Bom dia, José Hilton. Olha só, toda vez que um médico faz uma recomendação para o paciente, especialmente as recomendações do tipo prescrição médica, toda vez que um médico indica um remédio para um paciente, eu sempre costumo dizer isso aos meus pacientes em consultório, que toda vez que o médico faz isso, ele está colocando naquelas balanças de mercado, sabe a balança ali da feira, aquela balancinha de prato que você bota o peso de um lado e bota a feira, o tomate, o arroz do outro lado. Toda vez que o médico está fazendo uma prescrição, ele está usando uma balancinha daquela de prato. De um lado ele está colocando, está pesando os riscos que o paciente corre ao tomar um determinado remédio. Não existe nenhum remédio isento de risco. Todo medicamento, ele assume um pequeno risco de alguma coisa. Mas do outro lado da balança, o outro prato, você tem um benefício que você obtém utilizando o remédio. Toda vez que um médico decide ou recomenda que um paciente faça uma determinada medicação, é porque ele pesou nessa balança de pratos e o prato que ficou mais pesado é o prato do benefício. É porque ele acredita que tomar o remédio faz mais bem para o paciente do que os riscos que ele corre de ter algum efeito colateral. A paroxetina, que é o medicamento que o nosso amigo José Hilton toma para ansiedade, não é diferente de todos os outros medicamentos. Ela é uma medicação que traz benefícios, mas que também tem os seus riscos associados, embora sejam pequenos. Nesse caso, os sintomas que aconteceram aí, que ele descreveu, mais provavelmente se tratam de um efeito rebote da interrupção brusca do medicamento. Você está tomando uma determinada dose do medicamento, para de vez, digamos, eu não sei quanto é a dose que ele toma, mas a dose da paroxetina varia de 10 a 40 miligramas. Tem de 10, de 15, 20, 25, 30 e 40. Digamos que ele toma uma dose intermediária de 20 miligramas. E ele vem tomando 20 todos os dias, regularmente, durante 1 ou 2 meses, e de repente ele para e no dia seguinte ele passa a tomar 0 miligramas e essa situação ela persiste por 3 ou 4 dias. 20 miligramas. 20 miligramas, pronto. Então, isso faz com que o corpo dele possa sentir falta do medicamento, porque o corpo dele vinha acostumado a isso, uma vez que o medicamento é para tratar a ansiedade, e esses sintomas que ele sentiu de tontura, não se sentindo bem, podem ser o rebote da suspensão brusca do medicamento. Então, os medicamentos eles podem causar alguns efeitos colaterais. Especificamente, essa descrição que ele está nos dando aí especificamente, ela pode ser devida à interrupção brusca do medicamento, que alguns outros medicamentos também podem causar. De longo prazo, existem alguns outros riscos que os pacientes podem ter, mas são extremamente pequenos esses riscos. Para o coração, por exemplo, algumas medicações podem interferir com o uso de drogas do coração ou podem causar arritmias cardíacas, mas são riscos que são da ordem de menos de 1% do uso dos pacientes. Então, o benefício que o paciente obtém usando o remédio geralmente é muito maior do que o risco que ele assume com o uso de longo prazo. Lembrando que a gente recomenda apenas que os pacientes usem durante o tempo que foi prescrito e determinado pelo médico que passou. Ok, as perguntas que não fizemos hoje, deixa para a próxima quinta-feira. Tem uma trovinha aqui de João Medeiros, homenagem do Dr. Wander, cardiologista número 1 aqui da nossa cidade, palestra como nenhum, tem muita capacidade. Muito obrigado, João, um abraço. João Medeiros é uma figura, viu?